Bem, pessoal, seguindo aqui os nossos tópicos de raciocínio lógico, vamos continuar com tabela verdade, preenchimento, tá? Então aqui nós temos a primeira questão. A primeira questão diz assim: proposição CG1A 5AAA. Aí ele diz o seguinte: a qualidade da educação dos jovens sobe ou a sensação de segurança da sociedade diminui? Aí a questão 18 pergunta: a quantidade de linhas da tabela verdade correspondente à proposição CG1A 5AA é igual. Então, pessoal, a questão está perguntando o quê? A quantidade de linhas da tabela verdade. Ora, pessoal, a quantidade de linhas de uma tabela verdade, ela se dá pela seguinte fórmula, ó, 2 elevado a n, onde este n é o número de proposições. Então, aqui nós temos as proposições. Ó. A qualidade da educação dos jovens sobe ou a sensação de segurança da sociedade diminui. Então, temos duas proposições. Duas proposições é 2, ó. O 2 é da fórmula. E o n é o número de proposições. 2 elevado a 2, que dá igual a 4. Então, a tabela verdade com duas proposições tem 4 linhas. Vamos explicar isso aqui na própria tabela verdade, ó, pessoal. Vamos supor que aqui eu tenha somente uma proposição, a proposição P, ó. Uma proposição. Como é que é o preenchimento dessa tabela verdade? Ó? Duas linhas, uma, duas. Uma verdade e uma falsa. Então, quando eu tiver uma proposição, duas linhas. Ou seja, 2 elevado a 1. Aqui na outra, ó, duas proposições, P e Q. Duas proposições, ó, P e Q. Então, temos quantas linhas? Uma, 2, 3, 4. Duas proposições, 2 elevado a 2, ó, que dá igual a 4. Três proposições, nós temos aqui P, Q, R. Nós temos quantas linhas? Ó, 3 proposições, 2 elevado à terceira, que dá 8 linhas. E que 8 linhas são essas? Essas daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, observe o seguinte, ó. Antes de preencher aqui, vou só mostrar, ó. Quando nós tínhamos duas linhas, era V e F. Quando nós tínhamos duas linhas, é preenchido da seguinte maneira, ó, verdade e verdade, falso e falso. E o que? O que é verdade e falso? Verdade e falso. Agora aqui nós temos 3 linhas. Como é que é preenchido? Ó, você vai botar 4, você vai ver o seguinte, ó, que vai ser sempre a metade, o P vai ser sempre a metade verdadeira e a metade falsa, na sequência, ó. Metade verdadeira e metade falsa. E o Q é a metade do P, ó. Aqui não são duas verdades, ó. No Q só vai ser uma. Aí depois segue com a falsa. E assim por diante, ó. Agora aqui, ó. No 3 proposições, você tá, ó, verdade, 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 verdade. Ou seja, 4 verdadeiras e 4 falsas no Q. A tabela verdade sempre vai ser preenchida assim. A não ser que a questão já dê a própria tabela verdade delas. Aí não vai ser desse jeito, tá, pessoal? Mas se você for preencher qualquer tabela verdade partindo do zero, é desse jeito. Agora aqui o que? Vai ser, ó, aqui não foi 4V, então agora vai ser 2V, ó, e 2F. 2V e 2F. Isso é o quê? E o R? Vai ser sempre alternando, ó, verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso. Então, aqui é o preenchimento da tabela verdade PQR, tá? Vamos agora para outra questão. Então, a questão diz o seguinte:
Texto CB 1A 5AAA, proposição P. A empresa alegou ter pago suas obrigações previdenciárias, mas não apresentou os comprovantes de pagamento. O juiz julgou, pois, procedente a ação movida pelo ex-empregado. Questão 25. A quantidade mínima de linhas necessária na tabela verdade para representar todas as combinações possíveis para os valores lógicos das proposições simples que compõem a proposição P do texto CB1A 5AA é igual. Então, pessoal, aqui eu digo o seguinte, ó. Ele quer saber a quantidade de linhas. Para saber a quantidade de linhas, basta eu fazer isso aqui, ó. 2 elevado a n, onde este n é o número de proposições, ó. N são as proposições. Então, aqui no texto, a gente tem que saber quantas proposições. Então, vamos lá, ó. A empresa alegou ter pago suas obrigações previdenciárias. É uma proposição. Mas não apresentou os comprovantes de pagamento. Outra proposição. E aqui temos outras proposições. O juiz julgou, pois, procedente a ação movida pelo empregado. Então, aqui nós temos 3 proposições. Então, vai ficar 2 elevado à terceira, que dá igual a 8. 8 linhas. E como é que seria o preenchimento? O preenchimento seria o seguinte, ó. P, Q, R. Seria verdade, 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 verdade. Ou seja, 4 vezes. E depois falso, falso, falso e falso. Se nós tivéssemos 4 proposições, seriam 16. E os 8 primeiros seriam verdade e os 8 finais seriam falsos. Então, o P sempre vai ser assim, a metade verdadeira e a metade falsa. O Q vai ser verdadeiro, a metade do P, ó. Verdade, verdade, falso e falso. Verdade, verdade, falso e falso. E o R vai ser a metade do Q, ó. Verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso. Então, é isso aqui que é o preenchimento, ó. 2 elevado à terceira é igual a 8 linhas. Está aqui elas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos para a próxima questão. A questão diz o seguinte. Em uma reunião do colegiado, após a aprovação de uma matéria polêmica pelo placar de 6 votos a 5, e contra um dos 11 presentes, fez a seguinte afirmação. Um dos 5 11 presentes fez a seguinte afirmação. Basta um de nós mudar de ideia e a decisão será totalmente modificada. Então, aqui, ó. Basta nós mudar de ideia. Basta um de nós mudar de ideia é uma proposição. E a decisão será modificada, outra proposição. Então, aqui ó, nós temos 2 proposições. 2 proposições. Quantas linhas? 2 elevado a n, que dá quanto? 2 ao quadrado, que dá 4. Como é que a gente preenche essa tabela? Aqui, ó. 2 proposições, P e Q. Verdade, verdade, falso e falso. Aqui, VF, VF. Observe, ó, 4 linhas. 1, 2, 3, 4. O P vai ser sempre a metade verdade. Se fosse 32 linhas, vamos dar um exemplo, né? Se fosse 32 linhas, a metade, 16, seria verdade na proposição P. A metade, 16, seria verdade e outra metade falsa. O Q seria a metade do P. E assim por diante, tá, pessoal? Vamos para a próxima questão. A questão diz o seguinte, ó. A tabela a seguir mostra o início da construção de tabelas verdades das proposições compostas a partir das proposições simples PQR. Julgue os itens seguintes considerando correto o preenchimento da tabela anterior, se necessário, ou seja, só se você quiser preencher, tá, pessoal? Aí ele diz, ó, os elementos da coluna da tabela verdade, correspondente à proposição P, I, Q ou R, de cima para baixo, na ordem que aparece, são. Então, ele quer que no final, essa proposição, ó, P,
I, Q ou R, tenha essa proposição aqui, ó. Vamos supor que aqui seja nessa linha aqui. Vai ser assim, ó. Verdade, 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 falso, verdade, falso e falso. Então, se essa tabela aqui tiver essa realmente, então isso aqui será verdadeiro. Se não estiver, vai ser errado. Então, vamos resolver essa questão. Então, aqui, pessoal, ó. Aliás, e aqui a própria questão já deu a tabela do P e Q. Ó. Você não tinha nem que ter esse trabalho aqui de fazer essa tabela, tá? Mas, para efeito de aprendizagem, vamos preencher, ó. Então, aqui seria, ó, 4 verdades e 4 falsas. Aqui, a metade do P, ó. Verdade, verdade, falso e falso. Verdade, verdade, falso e falso. E aqui a metade do Q. Verdade, falso, verdade, falso. Verdade, falso, verdade, falso. Ó, a questão está querendo é esta proposição. Mas eu já tenho o P. Está aqui o P, ó. Então, por enquanto, eu não vou mexer no P. Vou mexer só no Q ou R. Eu tenho que fazer essa tabela para depois juntar essas duas. Então, fazer o Q ou R. O Q ou R, pessoal, quando eu tiver a proposição que, ó, quando eu tiver essa preposição ou, basta uma ser verdadeira para as duas serem verdadeiras. Então, ó, eu vou trabalhar somente com Q e R, somente com essas duas. Ó. Verdade com verdade, verdade. Verdade com falso, verdade. Falso com verdade, verdade. Porque aqui, ó, tem uma verdade, ó. Quando tem uma verdade, vai dar verdade. Falso com falso, ó, as duas aqui são falsas, então vai dar falso. Verdade com verdade, verdade. Verdade com falso, verdade. Falso com verdade, verdade. Falso com falso, deu falso. Então, a proposição Q ou R é essa daqui. Basta uma ter verdade para que ela seja verdade. Agora, eu vou fazer essa daqui, ó, P e QR. Q ou R. Ó, o P nós já temos, está aqui. Então, nós vamos fazer agora, ó, essas duas aqui. Só que agora eu tenho um conectivo I. O conectivo I só vai ser verdadeiro se as duas forem verdadeiras. Então, vamos ver aqui, ó. Fazer de verde. Ó, verdade. Com verdade vai dar o quê? Verdade, porque ele está dizendo a preposição o I, ó. O I só vai ser verdade, I. Só é verdade se todos forem verdade. Então, vamos ver aqui, ó. Verdade com verdade vai dar verdade. Verdade com verdade vai dar verdade. Verdade com falso vai dar falso. Por que, que vai dar falso? Porque nós estamos trabalhando com o I. Com o I. Falso com verdade dá falso. Falso com verdade dá falso. Falso com verdade dá falso. Falso com falso dá falso. Então, aqui nós achamos a tabela verdade. Agora, voltamos lá para a questão, ó. Pode olhar que aqui, ó, já deu errado. Então, essa resposta dessa questão está errada. E a próxima questão, a 44, ele diz: os elementos da coluna da tabela verdade correspondente à proposição P, se somente se Q ou R, de cima para baixo, na ordem que aparece, são. Então, ele quer saber se na ordem que aparece vai estar desse jeito aqui, ó, esta daqui. Se vai estar assim: verdade, 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 falso, verdade, falso, verdade, verdade. Se estiver desse jeito, a questão vai estar correta. Então, vamos ver aqui, pessoal. Vamos preencher a tabela. Ó. Então, ele já deu a tabela, mas a gente está preenchendo só para efeito de aprendizagem. No P, a gente sempre preenche. Ó. Como são 8 linhas, a metade vai ser o quê? Verdadeira. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sempre vai ser assim. Só não vai ser assim se a questão já tiver dado a tabela pronta. Aí você não pode mexer, não é isto? Então, ó, verdade, 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 verdade. Falso, falso, falso e falso.
Aqui, ó. No foro 4, o próximo vai ser 2, ó. Verdade, verdade, falso e falso. Verdade, verdade, falso e falso. Ó, a próxima, o R, vai ser a metade do que, ó? Vai ser verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso. P se somente se que. P se somente se que, pessoal, nós aprendemos o seguinte. Quando é que vai ser verdade? Se as duas forem verdadeiras ou se as duas forem falsas. Ó, eu dei esse macete aqui. Se as duas forem verdadeiras ou se as duas forem falsas. Ele quer o P e o Q, ó. P e Q vai ser isso aqui, pessoal, ó. P e Q. Vamos lá fazer. Se somente se, né? Verdade com verdade dá verdade. Verdade com verdade dá verdade. Verdade com falso dá falso. Verdade com falso dá falso. Falso com verdade dá falso. Falso com verdade dá falso. Falso com falso dá verdade. Falso com falso dá verdade. Ou seja, P se somente se que, se as duas forem verdadeiras ou se as duas forem falsas. Pronto, resolvido esta, agora eu quero aqui, ó. P se somente se que ou R. Ou seja, vai ser verdadeira se uma tiver verdade, ó. Mas aí eu quero o R. O R é esse daqui, ó. Só que não vai ser daqui para cá, não. Tem que ser daqui para lá, pessoal, porque a gente tem que seguir essa sequência, ó. Então eu vou transportar essa daqui para cá só para efeito de aprendizagem, ó. V, F, V, F. Essa daqui é a R, ó. V, F, V e F. Então, ó, essa eu já tenho e agora o conectivo I. O I. Aliás, o I não, o OU. Conectivo OU. O conectivo OU, se uma das duas estiver verdadeira, vai ser verdadeira. Ó. Verdade com verdade, verdade. Verdade com falso, verdade. Falso com verdade, verdade. Falso com falso, dá falso. Falso com verdade, verdade. Falso com falso, dá falso. Verdade com verdade, verdade. Verdade com falso, verdade. Pronto, fizemos aqui. Vamos ver se vai estar de acordo com a tabela que ele queria. Ó. 3 verdades e uma falsa. Vamos ver aqui. 3 verdades e uma falsa, ok. 3 verdades e uma falsa. Agora, VF e VV. Vamos ver se vai estar lá assim. VF e VV. Então, está certa, pessoal. Essa daqui está certa. Correto? Vamos para a próxima questão. Aqui, vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte. A partir do preenchimento da tabela verdade abaixo, é correto concluir que a proposição PI, Q e R, ó, se PQ, se P, I, Q e R. Então, P ou Q é uma tautologia? Pessoal, tautologia é quando tudo é verdade, ó. Então, nós temos o seguinte. Tautologia é quando tudo é verdade, ó. Tautologia, todas as linhas forem verdade. Contradição, ó, tautologia é se todas as linhas verdade. Contradição, ó, contradição, todas as linhas forem falsas. Todas as linhas forem falsas. E contingências é se ao menos uma for verdade, se tiver uma diferente. Então, aqui, ó, contingência. Contingências, ó, linhas diferentes de verdade. Ou seja, a maior parte das questões são contingências, tá? É linhas diferentes.
Só para você ter a ideia. Então, ó, pode ser verdade, verdade, falso, falso. Isso aqui já é uma contingência. Teve uma diferente de todas, então é a contingência. Ó. Tautologia, todas as linhas são verdade. Verdade, 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 verdade. Contradição, todas as linhas são falsas. E contingências, elas são variadas, tá? Então vamos preencher aqui. Aqui, pessoal, ó, nessa primeira aqui, pode observar o seguinte, ó. Aqui não precisa de parênteses. Por quê? Porque aqui é o i. O i, para ser verdade, todas têm que ser o quê? Verdade, ó. Verdade, verdade, verdade? Verdade. Verdade, falso, falso? Dá falso. Ou seja, teve ao menos um falso, já vai dar falso, ó. Falso. 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 Falso e falso. Quando eu tenho i. Agora, P ou Q? Ora, pessoal, P ou Q? Quando é que eu tenho P ou Q? Esses dois aqui, ó. Ao menos uma seja verdade, ó. Verdade com verdade, verdade. Verdade com verdade, verdade. Verdade com falso, verdade. Verdade com falso, verdade. Falso com verdade, verdade. Falso com verdade, verdade. Falso com falso, dá falso. Falso com falso, dá falso. Ele quer o resultado. Mas observe o seguinte, pessoal, ó. P, Q e R. E aqui nós temos o então. P ou Q. Então, P, Q e R, ou seja, quando é que o se então vai ser falso, pessoal? Vai ser falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Tá? A primeira for verdadeira ou a segunda for falsa. Ou seja, aquela velha história, vera ficha. Então, vamos ver aqui, ó. Verdade com verdade. Verdade. Vou apagar aqui só para mostrar aqui para vocês. Esta primeira aqui, P, Q e R, ó. Está aqui ela. E P ou Q está aqui. Eu quero saber, ó, o se então. Então, vamos lá. Verdade com verdade? Verdade. Só vai ser falso quando for vera ficha. Então, ó, falso com verdade? Verdade. 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 Falso com falso? Verdade. Falso com falso? Verdade. Ou seja, todas estão corretas. Então, isso aqui é uma tautologia. Tautologia é quando todas estão verdadeiras. Se todas tivessem falsa, seria uma contradição. E se ao menos uma dessas daqui fosse falsa, ó, todas fossem 6 verdadeiras e 2 falsas, já seria uma contingência. Contingência é quando temos ao menos uma diferente da outra, tá? Uma diferente das outras. Vamos para a próxima questão. Só ajeitar aqui o computador, que o computador está sem memória. Então, vamos lá. Ó. Pessoal, aqui nós temos o seguinte. Ele já deu a tabela, ó, diferente. Então, quando ele já dá a tabela diferente, a gente não pode mexer. Certo? Quando ele dá a tabela diferente, você não pode mexer. Aí ele diz, a figura acima apresenta as colunas iniciais de uma tabela verdade em que P, Q e R representam proposições lógicas. E V e F correspondem, respectivamente, aos valores lógicos verdadeiro e falso. Com base nessas informações e utilizando os conectivos lógicos usuais, julgue os itens subsequentes. Aí ele diz, ó, a última coluna da tabela verdade é referente à proposição P ou Q se somente se R, quando representada na proposição horizontal, é igual. Então, ele quer saber se a última vai ser isso aqui, ó. Verdade, verdade, verdade. 3 verdade, uma falsa, uma verdade. 1, 2, 3, 4, 5 é verdade, que é falso. Falso, verdade, verdade. Então, ele quer saber se a tabela verdade, o resultado vai ser isso aqui. Se for, a questão vai estar certa. Se não for, vai estar errada. É a questão de número 59. Então, vamos preencher a tabela, pessoal.
Neste caso aqui, ó, como a tabela é diferente, então eu já preenchi aqui, tá? Pode observar que aqui, ó, foi preenchido diferente porque foi a questão que já deu. Então aqui, ó, que se somente se R. Que se somente se R são essas duas. Se as duas forem verdades, aqui for verdade. Verdade vai ser verdade. Se as duas forem falsas, aqui vai ser falso, ó. Verdade com verdade vai dar verdade. Verdade com verdade vai dar verdade. Falso com verdade, falso. Falso com verdade, falso. Verdade com falso, falso. Verdade com falso, falso. Falso com falso, ó. Falso com falso vai dar verdade. Falso com falso, verdade. Aí agora eu quero P ou Q ou R. Ora, o P eu já tenho aqui, ó. O P eu já tenho. Então agora eu vou trabalhar esta com esta daqui que nós fizemos agora. Esta daqui foi a primeira e esta foi a que nós fizemos. Então ele quer o OU. O OU, basta que uma das duas seja verdade. Então, ó, verdade com verdade dá verdade. Falso com verdade vai dar verdade. Verdade com falso dá verdade. Falso com falso vai dar falso. O P ou Q só vai ser verdade se os dois forem verdades. Aliás, se um dos dois for verdade. Então, a verdade e falso dá verdade. Falso e falso dá falso. Verdade e verdade dá verdade. Falso e verdade dá verdade. Então, vamos olhar se ficou desse jeito, pessoal. 3V e 1F. Vamos ver, primeiramente. 3V e 1F, ok. E as últimas quatro linhas? VF e VV. VF e VV. Então, a questão está certa. Essa daqui está certa. Vamos ver essa outra. Essa outra, ó. Ele quer P, Q e R. Então, aqui, ó, eu tenho o então. Ó, só vai ser falso naquela proposição, ó, V e F. A única vez que vai ser falso. O resto vai ser verdadeiro. Então, vamos preencher a tabela para a gente ver se vai dar certo, tá, pessoal? Então, vamos fazer aqui outra tabela bem rapidinho. Então, aqui nós temos, ó, primeiramente, ele quer o então, ó. Então, vai ser V, só vai ser falso o então, ó, só é falso se tivermos esta sequência. Se tiver essa sequência, será falso. Então, vamos ver aqui, ó. Mas eu não posso fazer a sequência direto. Primeiro, eu tenho que fazer Q e R. Então, vamos lá, ó, pessoal. Q e R. Então, essas duas aqui, ó. Q e R só vai ser verdade se as duas forem verdades, ó. Verdade com verdade, verdade. Verdade com verdade, verdade. Falso com verdade, falso. Falso com verdade, falso. Verdade com falso, falso. Verdade com falso, falso. Falso com falso, falso. Falso com falso vai dar falso. Então, preenchemos a tabela do I, ó, Q e R. Agora, vamos para a última, o resultado. O resultado é este daqui, ó. O resultado é o P e, abre parênteses, ó, aliás, P, então, Q e R. Então, vai ser essas duas tabelinhas aqui, ó. Essas duas, esta e esta. Só vai ser falsa se nós tivermos o P como verdadeiro e o Q e R como falso. Então, vamos ver aqui, ó. Verdade com verdade vai dar verdade, porque eu estou no C. Falso com verdade vai dar verdade. Verdade com falso vai dar falso. Ó, a única vez que o se, então, é falso é quando é VF, Vera Fischer, tá? Esse mnemônicozinho aqui que a gente faz, ó. Falso com falso vai dar verdade. Verdade com falso vai dar falso. Falso com falso dá verdade. Verdade com falso dá falso.
falso com falso vai dar verdade. Pronto, agora é só a gente verificar se está na mesma sequência. VVFV, então vamos ver. VVFF, então a quarta linha ó, já está errada, tá? Eu nem olhei as outras, eu olhei só até a 4. Então a 4 já está errada, ó. Como a quarta linha já está errada, ó, pessoal, né? Quer ver? Vamos ver se foi a quarta mesmo. VVV, foi a terceira linha, né? A terceira linha que está errada. Então a resposta está errada. A questão 60 está errada. Então, pessoal, é isto, tá? Então, vamos fazer mais questões. Agora, na próxima, a gente vai trazer outros tópicos, tá? Mas depois a gente vai resolver muitas questões do CESP, tá? Por enquanto, a gente está no crescente, tá? Estamos indo devagarinho, devagarinho, até a gente se habituar. Eu estou considerando aqui que a gente está partindo daquele princípio que tem muita gente que sabe. Agora tem muita gente que não sabe, tá? Então a gente está partindo do princípio que nós estamos começando do zero, tá? Então até a próxima.